Virgindade, saiba mantê-la. É muito natural, hoje em dia, que um casal de noivos durma junto para testar o relacionamento dos dois. Devemos ou não nos casar? Esta maneira de agir do mundo é correta? Há pessoas que estão vivendo juntas há 10 ou 15 anos e parece estar dando certo. E isto é o que eles dizem. Vejamos algumas razões que nos mostram que esta maneira de pensar do mundo está contra os planos de Deus para a nossa completa felicidade no casamento. Porque a relação antes do casamento não nos fará conhecer o verdadeiro amor. Quando estamos fora do centro da vontade de Deus, aquilo que estamos planejando para a nossa vida não pode dar certo. Em 1 Tessalonicenses 4,3, a Bíblia nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus não aprova relação fora do casamento. O homem pode até dizer que é liberal, que não acha nada demais haver a relação pré-nupcial, mas, bem no íntimo da sua alma, ele prefere se casar com aquela moça pura, obediente à palavra do Eterno e que se guarda para o seu marido, que a conhecerá na noite de núpcias. Muitos desses noivos liberais, quando conseguem o que querem da noiva, ficam achando que ela já praticou a relação com algum ex-namorado, o que prova ao contrário. Moça, procure chegar até seu esposo de cabeça erguida, sem ter de que se envergonhar, fiel não só a ele, mas principalmente ao Eterno, que foi o criador da relação, que é lindo e puro dentro do casamento. Porque a relação antes do casamento nos afasta do perfeito plano do Eterno. Não devemos ver a relação como um simples prazer de momento, ou como um ato físico, mas como a união entre duas pessoas numa só. É um ato tão íntimo que podemos dizer que parte de você fica com ele e parte dele fica com você. Se você já teve relação com outro, então quando você se casar não poderá dar ao seu marido, ou vice-versa, 100% de você, porque parte de você já ficou com outro ou com outra. O Eterno fez você para ser única e exclusivamente de seu marido. É este o seu plano. Como me vejo após ter relação antes de me casar? Em 1 Coríntios 7, versículos 8 e 9, a Bíblia nos diz que é melhor casar-se do que abrasar-se. Ainda em 1 Coríntios 7, 32, ela nos diz que o corpo não é para a prostituição, senão para o Eterno. A palavra de Deus chama de fornicação a relação pré-nupcial. Tanto o homem como principalmente a mulher se desvalorizam se fizerem relação antes do casamento. Viver junto antes de se casarem faz com que apareçam um sem número de problemas. A situação se torna tensa, surge um clima de insegurança e de desconfiança, aparecem pressões no relacionamento, autodesvalorização e o que é pior, aos olhos de Deus, eles fornicaram. Como me sinto após ter relação antes de me casar? Temos que admitir que o sentimento de culpa que muitas vezes vive dentro de nós se deve ao fato de sermos pecadores, miseráveis e de não seguirmos os conselhos bíblicos do nosso Criador, que sempre quer o melhor para nós. No livro Respostas Francas a Perguntas Honestas, de Jaime Camp, um jovem diz o seguinte: sou crente em Jesus, filho de pastor e presidente da União da Mocidade da minha igreja. Isso também é uma das causas do tremendo sentimento de culpa, do qual não consigo me libertar. Toda esta angústia deve-se a um fato ocorrido há quase 1 ano e meio atrás. Por alguns meses mantive relações com a esposa do regente do coral da nossa igreja. Foi uma experiência amarga. O sentimento de culpa tornou-se insuportável e nos fez terminar com aquele vínculo ilícito. As consequências, porém, têm sido terríveis. Perdi a paz, a alegria em servir ao Eterno e a ousadia de testemunhar sobre Cristo. Passei, inclusive, a sentir dúvidas sobre minha salvação. Por favor, me ajude. Este exemplo não é, na verdade, sobre um fato que aconteceu entre 2 noivos, mas entre o jovem e uma mulher casada. Mas o que queremos focalizar aqui é o sentimento de culpa que surge quando estamos fora da vontade do Eterno, quando estamos em pecado. Mas graças ao Eterno que nos ama e nos perdoa se confessarmos os nossos pecados e mostrarmos um arrependimento genuíno. Veja 1 João 1, versículo 9. O que surge fatalmente após uma relação antes do casamento? Uma grande decepção, geralmente, é
mais a mulher que sonha em um dia ficar a sós com a pessoa que ama e se entregar de corpo e alma, pensando que vai ter momentos muito prazerosos. Mas, com a pergunta, para vocês a experiência foi agradável, desagradável ou uma decepção? Num levantamento feito em uma clínica de mães solteiras, chegou-se à seguinte conclusão: 50% disseram que foi uma decepção, 30% disseram que foi desagradável e revoltante, enquanto só 20% responderam que foi agradável. 1 Tessalonicenses 4, versículos 4 e 5 nos diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem ao Eterno. Que riscos você corre se tiver relação antes do casamento? A relação antes do casamento é arriscada sob vários aspectos: doenças venéreas, AIDS. As doenças venéreas podem causar infecções sérias, cegueiras e até a morte. A AIDS, depois de muito sofrimento, causa a morte. E o pior é que pode ser transmitida para os filhos com os mesmos efeitos. Veja o que pode acontecer com você. Marta, uma jovem crente, era noiva de Tiago, presidente do jovem de uma igreja muito conceituada, de doutrina firme e de comunhão invejável. Por causa do amor que havia entre ambos e dos carinhos, que cada vez ficavam mais audaciosos, decidiram dormir juntos e esqueceram qual era a vontade de Deus com relação às duas pessoas solteiras. E tudo foi mais ou menos assim. Marta dormiu com Tiago, que tinha dormido com Helena, e com Maria, que tinha dormido com José, que tinha dormido com 5 prostitutas. 2 delas tinham AIDS. Por causa de uma noite de amor e prazer com o noivo crente, ela tinha certeza que não havia perigo nenhum, Marta contraiu o vírus da AIDS. Será que sua vida pode mudar completamente após ter relação antes do casamento? Ao visitar um lar de mães solteiras, podemos ver o desespero refletido em cada rosto. São jovens que não sabem como enfrentar o futuro, não sabem se um dia conhecerão o verdadeiro amor e se constituirão um lar. A jovem crente deve colocar seu namoro nas mãos do Eterno. Quando ela começa a pensar que é senhora de tudo, que sabe do que está fazendo, é então que o inimigo de nossas almas começa a agir. E é aí que ela começa a fazer o que não deve e, de repente, pode descobrir que está grávida. A gravidez pode acontecer com qualquer pessoa e esta pode até mesmo ser você. E quando isso acontece, você pode trazer dentro de você uma criancinha que já a partir do 28º dia de fecundação, tem o coração já palpitando. No 30º dia, quando todos os órgãos já começaram a funcionar, antes mesmo de você descobrir que está grávida, o seu bebê já é uma pessoa, e se você pensar em abortar, você estará matando o seu filho. Salmo 139, versículos 13 a 16 diz: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando a gravidez é descoberta, começam a surgir os problemas: vergonha, despreparo financeiro e ressentimento mútuo. Mesmo sabendo que Deus nos perdoa, devemos evitar tamanhos transtornos. Será que imaginamos o tamanho dos problemas que podem surgir se tivermos relações antes do casamento? Nunca tenha certeza de que o rapaz que você ama e que diz que a ama se casará com você quando souber que você está grávida. O homem, mesmo aquele liberal, prefere se casar com a moça que guardou a sua virgindade para ele. Na sua maioria, o homem quer ser o primeiro. Deus foi e será sempre o mesmo. Para Deus não existem frases como: agora é tudo diferente. Antigamente é que se pensava assim. Agora é tudo natural. Temos que nos conhecer bem para não darmos um passo errado. Veja que problemão você arranjou. Você descobre que está esperando um filho de seu noivo e ele lhe diz: será que este bebê não é de outro? Ou: não quero me casar com você, pois não a amo. E quanto a seus pais, como enfrentá-los? E quanto à igreja, como encará-la? E quanto a Deus? De todos os problemas, este é o mais grave. O seu pecado não foi contra ninguém, mas somente contra Deus. Veja o que o rei Davi disse a Deus em Salmo 51:4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista.
Será que a incompatibilidade no casamento surge quando não aceitamos o plano de Deus em nossa vida e mantemos relações antes do casamento? Como nos enganamos em pensar que sabemos o que é o amor? Muitas vezes nos entregamos de corpo e alma ao nosso noivo e pensamos que o que estamos fazendo é uma demonstração de amor verdadeiro, puro engano. O que está havendo entre os dois é apenas uma atração sexual. O amor verdadeiro é aquele de 1 Coríntios 13, que diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. É aquele que enfrenta fraldas e louça suja, cabelo despenteado, bebê chorando por toda uma noite, dificuldade financeira, doenças, e mesmo assim os dois ainda se amam e seguem juntos enfrentando os bons e maus momentos que surgem em suas vidas. Quando você se casa e vê que está tendo um casamento infeliz, é quando então você descobre que o que você sentia, e provavelmente ele também, era apenas uma atração sexual. Será que seu casamento e sua felicidade estarão ameaçados se você manter relação antes do casamento? No livro Love, Dating and Marriage, de George B. Eager, ele diz que a relação antes do casamento lança a semente da dúvida e da desconfiança. Alguns casais que mantiveram relações antes do casamento aparentemente vão bem, mas existe no coração do marido ou da mulher, ou de ambos, sentimento de desconfiança, rejeição, ressentimentos e etc. Outros, mesmo casados, continuam procurando o verdadeiro amor, mantendo relações extraconjugais. Estes estão sempre procurando novas experiências. Vejamos alguns versículos que nos mostram o que Deus realmente pensa sobre o casamento. 1 Coríntios 6,18, Hebreus 13,14, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13,14. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. Do mesmo modo que Deus condena a fornicação, Ele nos perdoa se viermos a Ele arrependidos. Vejamos os versículos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 a 9. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6, 37.